Boa tarde. Essa apresentação é voltada para a disciplina Metodologia do Ensino dos Letramentos, ministrada pelo professor João Vitor Cunha Lopes. Nossa equipe ela escolheu como temática o letramento literário. A equipe é composta por Jéssica Araújo, Leildo Gonçalves, Lisandra Pinheiro, Rafaela Almeida e eu, Cleane Monteiro. No decorrer da apresentação será abordado letramento literário em sala de aula, leituras multimodais, desafios para a leitura multimodal e propostas de ensino da literatura. Primeiramente, se faz necessário conceituar os termos letramento e letramento literário. Para Magna Soares, letramento é o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever, o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita. Esse conceito engloba a capacidade de leitura e interpretação de texto, com o uso eficiente da leitura e da escrita, ou seja, o letramento é a habilidade de saber ler e escrever de acordo com o contexto das práticas sociais. Há vários tipos e graus de letramento, entre eles está o letramento literário. O termo letramento literário ele foi criado por Graça Paulino em seu livro das leituras ao letramento literário. A autora ela evidencia a origem e a história desse conceito tão importante. A obra indica quando a expressão letramento literário foi apresentado publicamente pela primeira vez, que foi na reunião anual da Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação, em 1999. O letramento literário pode ser definido em linhas gerais como um conjunto de práticas e eventos sociais que envolve a interação leitor e escritor, produzindo um exercício socializado da escola por meio da leitura de textos literários. Para Conso, o significado atribuído na movimentação das práticas e eventos que envolvem o letramento literário pode estar emoldurado nas atividades escolares, na formação de professores, no ensino da língua materna ou língua estrangeira, no diálogo presente na construção de sentidos de um grupo de leitores na escola e na comunidade, em propostas de sequências didáticas explorando a escrita literária. Então, o letramento literário destaca-se no campo da formação leitor, através da literatura e seus clássicos, impulsionando o sentido de alfabetizar através de textos literários, para que a criança ela tenha contato com a literatura no seu desenvolvimento na fase escolar e também o sentido de alfabetizar literariamente, utilizando a literatura de forma crítica e torná-la parte do cotidiano da leitura do aluno. Conso, ele também aponta o letramento como uma forma de garantir o domínio e o uso de textos literários na escola, a fim de formar o maior número de leitores. Letramento literário em sala de aula. As práticas de letramento literário em sala de aula, elas repensam o ensino da literatura de uma maneira mais ampla e surgiu pela necessidade de preparar os alunos para entrar no texto, já que muitas vezes no ambiente escolar, os gêneros literários, eles têm exercido o papel de pretexto para ensinar aspectos gramaticais da língua. Na prática pedagógica, o letramento literário ele pode ser realizado de diversas maneiras, mas há alguns pontos específicos que são elementares na formação do aluno leitor. A começar pelo contato direto do leitor com a obra, ou seja, é preciso dar ao aluno a oportunidade de interagir com as obras literárias. Outro ponto relevante é a formação de uma comunidade leitora, espaço de compartilhamento e circulação de leituras e respeito pelo interesse e grau de dificuldade que cada aluno possa ter em relação à obra. A ampliação do repertório literário deve ser outro objetivo do professor, tendo em vista que a literatura ela não se limita em apenas textos escritos,
mas por meio de diversos espaços de manifestações culturais que a escola possibilita, né? É possível reconhecer que ele está presente em tantos outros suportes. Existem duas formas sobre como desenvolver atividades com leitores, tendo o objetivo a leitura, que é a sequência básica e a sequência expandida. A sequência básica ela é formada por 4 passos: a motivação, a introdução, a leitura e a interpretação. A motivação ela é aquela que o professor vai inserir no aluno, ou seja, através de uma motivação que o professor vai inserir aquele aluno no mundo da leitura. A introdução ela consiste na apresentação física da obra. A leitura escolar é o passo que deve ser acompanhado e direcionado pelo professor, possibilitando perceber as dificuldades e a facilidade em que cada aluno tem a respeito da leitura. A interpretação é o passo que leva ao raciocínio para chegar à construção de sentido da obra literária, exigindo sempre o envolvimento do autor, leitor e comunidade. Olá, eu sou Leir Gonçalves e a partir de agora nos direcionaremos a fazer uma discutir sobre a necessidade de trabalho com textos multimodais, principalmente no contexto de sala de aula, no trabalho do professor de língua portuguesa, seu trabalho escolar, e refletir sobre isso como o processo de letramento literário. Nesse sentido, refletir sobre o aprendizagem da leitura e sua importância para a formação do leitor literário perpassa pelo contato com textos multimodais. O que proporciona no contexto de séries iniciais, por exemplo, que é onde esse processo deve ser iniciado de contato com a literatura e onde esses textos multimodais devem ser inseridos e já são inseridos, né? Esse contexto, por exemplo, melhora esse contato com textos multimodais, melhora a qualidade de alfabetização, assim como a formação da criança, pois isso permite dimensionar o sentido profundo da importância da literatura e da leitura em nossas vidas. Sobre os textos multimodais, esse processo tem seu início nos primeiros anos de vida, nos contatos iniciais da criança com o mundo mágico, fantástico e aberto da literatura infantil, cujo acesso garante o aprimoramento do processo de aprendizagem da linguagem como meio de construção e representação da realidade. Nesse sentido, ensinar por meio de textos multimodais deve ser uma prática recorrente, especialmente nos anos iniciais, pois é onde a criança começa a ter primeiro contato com a literatura e começa a ser alfabetizada, pois a alfabetização e o processo de letramento deve ser inserido de modo conjunto, né? Deve ser trabalhado não só a alfabetização, mas também como o letramento. O contato com a diversidade de gêneros textuais da criança melhora nas experiências de práticas leitoras, assim como garante um decorrer da sua vida um vínculo com a literatura, que ela possa ter aptidão de ler e que o processo de letramento dela seja muito mais desenvolvido e que seja aprimorado de modo gradativo no processo de formação. Então, a literatura multimodal é a exploração da polissemia existente na literatura, em transitar entre a linguagem verbal e não verbal, e que caracteriza o contato com textos multissemióticos. Isso caracteriza como alguns dos fatores que compõem o letramento literário. A variedade da literatura, né? A riqueza da polissêmica da literatura é um campo de plena liberdade para o leitor, o que não ocorre em outros textos. Daí provém o próprio prazer da leitura, uma vez que ela mobiliza mais intensa e inteiramente a consciência do leitor, sem obrigá-lo a manter nas amarras do cotidiano, paradoxalmente por apresentar um mundo esquemático e pouco determinado. A obra literária acaba por fornecer ao leitor um universo muito mais carregado de informações, porque o leva a participar ativamente da construção dessas
com isso forçando a reexaminar a sua própria visão da realidade concreta. A literatura permite ao leitor embarcar numa viagem de ficção, mas com elementos reais, que o faz produzir uma consciência daquilo que o cerca. A partir do contato amplo e diversificado com obras literárias, textos e a experiência adquirida com as formas multissemióticas, com o contato com essas formas, faz com que ele aguce a prática leitora. E desse modo, por caracterizar-se como um objeto social, algo social, é de obrigação da escola, logo como já dito anteriormente, o letramento literário é um trabalho que deve ser desenvolvido desde os anos iniciais pelos professores e que vá sendo cada vez mais desenvolvido as competências e habilidades pelos alunos no decorrer do seu currículo escolar, que possam, assim, desse modo, usar esses conhecimentos em práticas reais, sociais e concretas no cotidiano. Quais os desafios para a leitura multimodal? Então, eu tenho aqui dois desafios que tem como fonte o artigo que se chama Desafios do Ensino da Literatura por meio de métodos multimodais. E os pontos trabalhados nesse artigo têm como base, estão ancorados nos pressupostos de Jaus, 1979, e Mendonça Fillola, em 1940 e 1994. E na conjugação destes dois, né, de Mendonça e de Jaus, numa metodologia de abordagem que valoriza os textos multimodais. Então, quais são esses desafios que são apontados? Um deles é uma base teórica que sustente a ação educacional e ampare as metodologias empregadas para que se alcancem resultados efetivos. Então, é colocado, né, que há essa falta, né, dessa base teórica e de metodologias, né, dessa base teórica, a ação educacional e de metodologias que empreguem, né, que possam ser empregadas para que se possam ter resultados efetivos. Um outro desafio é ter melhores resultados na formação de um leitor infantil por meio da utilização de métodos e estratégias que se voltem aos textos multimodais com objetos de leitura que contribuem para instigar o interesse do educando para as leituras. Então, né, um desafio é utilizar, né, instigar esses alunos a ter um gosto maior, a ter uma apreciação pela leitura e utilizando esses métodos multimodais, né? Um desafio seria instigar esses alunos, né? Fazer com que esses alunos tenham um gosto pela leitura. Compreendemos que essa escolarização da literatura só pode ser adequada se pensada e sistematizada a partir de fundamentos criteriosos, ou seja, baseada em uma teoria que sustente tanto seus objetivos e perspectivas quanto suas ações metodológicas. Tal prática, a de leitura, está organizada segundo os princípios da estética, da recepção e da leitura comparada. Em nossa proposta de leitura, a inclusão da intextualidade literária ligadas a outras produções artísticas de outras áreas, né? Como a pintura, a música, o desenho e etc. Possibilita ao leitor explorar os diálogos culturais e a beleza estética como premissas para uma aprendizagem crítica. Com base nos desafios que foram apresentados, o artigo ele coloca algumas propostas, né, de ensino a ser trabalhado com a leitura multimodal. Então, aqui temos, através de um trabalho sério e bem planejado por um professor dedicado. Então, se houver a responsabilidade do professor, né, de realmente se interessar, de realmente querer que o aluno aprenda, esse é um ponto-chave, né, um ponto importante a ser destacado, porque tem que partir do professor, né? O uso de métodos multimodais amalgamados em uma temática comum
e a oferta de material simbólico que desperte nos alunos o gosto pela leitura oportunizarão às crianças na fase inicial da formação escolar o progressivo reconhecimento de que a linguagem progressivo reconhecimento de que a linguagem é um material manipulável e que a arte literária, assim como outras artes, utilizam-se de diferentes materiais, vale-se dos signos linguísticos para explorá-los em torno de seu potencial representacional, metafórico e conotativo. E um outro ponto colocado, que são as oficinas literárias temáticas, que foi a forma que foi trabalhada essa questão da leitura multimodal que foi trabalhado nesse projeto, né, que foi apresentado, e colocando, como já coloquei, a questão combinando com a arte, né, com a pintura, com outros tipos de artes que podem ser trabalhados. O texto literário contribui para o aprimoramento pessoal, para o autoconhecimento, sem falar do constante desvelamento do mundo e da grande possibilidade que a leitura de determinada obra oferece para o descortino de novos horizontes para o homem no sentido da formação do refinamento da personalidade. Então, desse modo, ensinar as crianças a lerem por meio do uso dos textos multimodais, incluindo-se a vasta produção literária disponível, adquire-se essa dimensão de descortínio de novos horizontes, o refinamento da personalidade. É um processo muito mais amplo do que o ato de decodificar e codificar os signos linguísticos. Então, para que isso ocorra, faz-se necessário um minucioso planejamento de cada atividade elaborada, de como será a sua implementação, dos objetivos traçados, dos métodos que serão utilizados e, por fim, uma análise que leve às conclusões sobre o efetivo aprendizado ou com vistas às lacunas que ainda seguem com necessidades no processo. Então, esse trabalho, que para alguns parece árduo, é sempre muito recompensador. Então, vem falar da importância que a leitura tem na vida de uma pessoa, né? No seu desenvolvimento, até mesmo como ser humano, que vai ajudar ali na sua personalidade. E que quanto mais cedo essa criança, essa pessoa, ela tem acesso à leitura, ela tem uma aproximação dos livros, da leitura, melhor vai ser para ela. Boa tarde, sou a Rafaela e irei falar sobre a proposta de ensino da literatura. Então, para Silva, é importante reavaliar as metodologias que são utilizadas no ensino de literaturas. Isso para buscar outras possibilidades didáticas que motivem os alunos a terem prazer com a leitura, que esses alunos eles possam buscar conhecimento e que eles possam também se tornar seres capazes de ter visões críticas. E de acordo com Rochelle, existem 3 tipos de saberes úteis na leitura literária em classe. O primeiro é saberes sobre os textos, que é sobre os gêneros, a poética, funcionamento dos discursos. Segundo, saberes sobre si, que é mais subjetivo, é a visão própria sobre o texto. E o terceiro, saberes sobre o ato lexo, né, que é o que rege a cooperação interpretativa. E a autora, ela ainda menciona a importância de abordar a diversidade literária, né, e também a escolha das obras que são trabalhadas dentro da sala de aula. Silva afirma que para contribuir com a formação de leitores com visões críticas, é de fundamental importância abordar a literatura com sua função social como uma possibilidade
de ler o mundo. Então, dessa forma, os alunos eles serão capazes de relacionar sua leitura de mundo com a leitura em sala de aula. E sobre a seleção dos textos literários, Silva aponta que deve ser feita de acordo com os interesses e a capacidade interpretativa dos alunos, e também deve ser dada a liberdade para os alunos escolherem seus textos com a finalidade de se ter uma leitura prazerosa. Então, sabemos que isso é importante, né? O professor, ele deve saber trabalhar esses textos literários. O professor ele precisa abrir essa porta para o aluno poder escolher obras que despertem o seu interesse. Silva levanta alguns tópicos de subsídios teóricos que podem contribuir com a aproximação do leitor e da leitura na escola. Vejamos a seguir. A articulação à leitura crítica, da análise e da interpretação do texto literário para os alunos atingirem um discurso crítico partindo do reconhecimento das singularidades estéticas do fazer literário, a apresentação das distinções entre os gêneros literários, percebendo também o diálogo entre as características de diversos gêneros numa mesma obra literária. A análise da obra literária sob um olhar interdisciplinar, relacionando-a entre, por exemplo, literatura e sociologia, literatura e história, literatura e psicanálise. O desenvolvimento de estudos da obra literária com base no interculturalismo, consideração das diversas correntes teóricas que dependem do fazer literário, com perspectivas diferentes, formalismo, estruturalismo, pós-estruturalismo, sociologia da literatura, sociocrítica, fenomenologia e leitura, e entre outros. A demonstração das distinções entre teoria da literatura, crítica literária e história da literatura. E, por último, desenvolvimento de estudos intersemióticos, considerando as relações entre literatura e outras expressões artísticas, como a literatura e a pintura, ou literatura e música. Cosson também sugere uma metodologia para se trabalhar com letramento literário, que seria por meio de oficinas de leitura. É um termo utilizado por Giroto e Souza. Essa oficina ela se organiza de 3 fases. A primeira seria onde o professor ele vai ler em voz alta para os alunos, demonstrando as habilidades de leitura. A segunda seria onde os alunos eles vão ler individualmente, no silencioso, e tentarem aplicar essas habilidades de leitura que o professor irá demonstrar na primeira fase. E a terceira e última fase seria onde houvesse a conversa em grupo sobre o texto e a avaliação do professor.